Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso Psico Online Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o seu anfitrião Raul de Oliveira, psicólogo aqui do Psico Online e o entrevistador oficial dos nossos episódios. Se esta é a sua primeira vez conosco, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer imenso compartilhar este episódio com você. Para conhecer mais do nosso projeto ou marcar uma sessão, acesse psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online e lá você encontra os links para todos os materiais que a gente faz, beleza? Agora, se você já nos acompanha, muito obrigado novamente pela sua companhia. Envie seu feedback, seus comentários, perguntas, críticas ou sugestões na página do podcast lá no site. Você tem um link, inclusive, para mandar áudios e participar das próximas gravações, que é uma das novidades desta nova temporada. O tema de hoje é a sexualidade de A a Z, expressão, gênero e a transformação da sociedade. E estamos aqui com o Gustavo Caparrós, psico online, formado pela Universidade 9 de Julho, pós-graduando em psicopedagogia clínica e institucional, tendo como atuação questões sobre educação para a diversidade, ansiedade e depressão, transtornos de aprendizagem e saúde LGBTQIAP+. Se pintar dúvidas, se quiser falar com ele ou com outro profissional daqui do Psico Online ou participante do podcast, é só acessar o psico.online, clicar no botão Fale Conosco ou enviar um WhatsApp para 11 99405 2821. Repetindo, 11 99405 2821. Você também pode acessar diretamente o Instagram do Gustavo, que é @psico.caparrós com Z, @psico.caparrós com Z, ou chamá-lo diretamente pelo WhatsApp, que é 11 9 40 53 59 56. Repetindo, 11 9 40 53 59 56. E agora, antes de começarmos o episódio, vamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores. Esse recado é super importante para a gente manter o site e o podcast. Se você quiser patrocinar, ter a sua marca, produto ou serviço ligados ao Psico Online, um projeto que se preocupa com a qualidade de vida, a saúde mental e o trabalho sério de psicoeducação, entre em contato conosco. O WhatsApp é o 11 99405 2821 ou direto lá no site. Não pula não, é rapidinho mesmo e já voltamos. Gustavo, muito obrigado pela presença e pelo seu tempo. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz em ter você aqui para fazer esse episódio que sei será incrível. Até porque vamos trocar ideias e ajudar nossos ouvintes com informações e muito conteúdo sobre gênero e sexualidade, a importância da comunidade LGBTQIA+, seus desafios em uma sociedade em transformação, preconceito, estereótipos, nomenclaturas e como viver essa dinâmica onde tudo vira polêmica e onde a gente se esquece da diversidade e que o ser humano é muita coisa, inclusive a sua sexualidade. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo bem, Raul. Eu que agradeço pelo convite, dou meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo e bora lá. É isso aí. Gustavo, vamos começar já. Você já começou utilizando o todes. Como que é o uso desse todes? Quando que eu uso? Que eu utilizo o todos e todas. Bom, Raul, essa é uma questão que vem gerando muita polêmica aí, que é a questão do pronome neutro. A questão do pronome neutro é uma coisa que a gente vem falando sobre as pessoas não binárias ou não binárias, que são aquelas pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino e nem com o feminino. Então, como uma forma de incluir essas pessoas, utilizamos essa nomenclatura do neutro. A língua portuguesa, ela precede de gênero masculino, na maioria das vezes, sempre para se dizer sobre todos. Então, quando eu digo todos para a língua portuguesa, eu estou falando de homens e mulheres. Entretanto, não é bem assim que funciona. E por conta da invisibilidade que as pessoas não binárias sofrem, precisamos utilizar o neutro para incluir essas pessoas também, quando nós estamos falando. E quando eu utilizo, por exemplo, eu tento utilizar normalmente uma linguagem quase que formal aqui. Eu me preocupo muito com os termos e a utilização. Tem algum problema eu ficar no todos e todas? Claro que não. A língua é uma questão muito viva. Então,
a língua ela tem transformações. Não é de uma hora para outra que nós vamos mudar isso. É um caminho muito natural e as próprias pessoas não binárias, elas entendem muito bem isso. Não é nada que precise obrigatoriamente. É claro que quando nós estamos com pessoas não binárias, precisamos utilizar um gênero mais adequado para conversar. Mas isso não significa uma regra, até porque podemos fazer uma articulação com a língua muitas vezes. Tem muitas palavras que em si já são neutras. Então é uma articulação com a língua que podemos fazer sempre. Bom, já quebrei a primeira pergunta, né, do roteiro, mas agora vamos voltar para ela. E aí eu falei ali no começo do nosso podcast, eu falei LGBTQIAP+. Em outras horas, falo LGBTQIA+. Na internet, eu procurei um pouquinho antes de a gente começar e encontrei o termo LGBTQIAPN+. Comunidade LGBT, GLS. O que significa cada uma das letras e qual que é o certo, afinal? Bom, Raul, não existe o certo. Todas as formas de usar estão corretas. LGBT, ou se você quiser LGBTQIA+, não tem nenhum problema. A questão aí é uma questão muito social. Porque lá antigamente se usava o termo GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Entretanto, a sexualidade ela é uma coisa muito ampla. E por esse motivo, acabava tendo uma invisibilidade com as outras formas de expressar sua sexualidade. Como só houvesse, né, pessoas gays, lésbicas e os simpatizantes, que eram aqueles que, de alguma forma, eram defensores da causa, né? Defensores da causa. Ou posso falar, né? Simpatizantes seriam os inclusivos. Isso. Então, com o decorrer do tempo, né, os estudos e a sociedade veio se transformando, percebeu que não é só isso, é muito mais. Então, a tentativa de aumentar as letras é somente para dizer, olha, existem mais formas, né, de viver a sua sexualidade. Não existe só o gay, não existe só a lésbica. Existem outras formas que também devem ser respeitadas e devem ser vistas pela sociedade. Então, se a gente colocar ali a sigla, o L, né, de lésbicas, o B de bissexuais, o G de gays, o Q é o grupo queer, o queer, que muitas vezes as pessoas têm uma visão totalmente equivocada com a galera queer. Por quê? Porque acham que é uma brincadeira, são pessoas, como a gente vê muitas vezes as pessoas se referindo, são aquelas pessoas alegres. Não tem nada a ver. Ser drag queen não significa algo, né, da sua sexualidade. Drag queen é uma arte e a gente precisa entender muito isso. E as pessoas têm uma ideia, achar que a cultura queer é uma galera, né, divertida, e não tem nada a ver isso. É a forma como você expressa seu gênero, que você pode transitar. Tem o pessoal transexual, que podem ser homens trans, mulheres trans, que são aquelas pessoas que foram designadas no seu nascimento com um gênero específico, mas não se identificam, não se reconhecem como tal. E dentro da galera trans, tem as pessoas não binárias, que também não se identificam nem como homem e nem como mulher. Porque a gente vai falar ainda isso, né, que a questão do gênero é uma construção social. E aí nós temos os assexuais, que são aquelas pessoas que não têm ou podem ter também algum tipo de atração sexual ou não. Por que eu sempre digo isso? Porque não existe regra. A sexualidade é uma coisa muito pessoal. As letras é só para dizer que existe, nós estamos aqui, mas a forma como você vive essa sexualidade não é regra. Não significa que você é bissexual, que sempre você vai estar numa relação, tanto, né, sempre vai estar se relacionando com um homem ou vai estar se relacionando com uma mulher ou com uma pessoa não binária. Não significa nada disso. Isso é muito individual. E você falando isso me lembrou de alguns posts do Psico Online, né? Igualdade de gênero. E não é igualdade, no final é igualdade de oportunidades que a gente busca, ou equidade, coisas que a gente tem. Porque entra na fluidez. Sim, e é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, como se tivesse que padronizar sempre. Nós vivemos uma sociedade muito binária, onde é o masculino, onde é o feminino. Sempre tem que estar nesses dois polos. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Meninos brincam de carrinho, meninas brincam de boneca. E não tem nada a ver isso. Pode ver que muitas pessoas heterossexuais, ninguém é igual. Cada um vive a sua sexualidade da melhor forma que achar. Homens
Tem muitos homens que pintam as suas unhas, ou mulheres que não gostam de usar saias e vestidos e gostam de usar calça, ou tem profissões que são ditas masculinas. Cada pessoa vive de uma forma. E por que o público LGBT tem que ser padronizado? E por que a gente tem que se colocar nos padrões, nas caixinhas? Sim. Se você for pensar, né, lá atrás, nem as mulheres poderiam usar calças, que já entra em outra luta. E eu achei muito legal que você trouxe a discussão que a gente tem aí do meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Tem um texto no Psiconline, e aí quem quiser acessar depois é psico.online/blog/explicadas-interesse-sexual. Esse texto, ele é um texto, foi escrito por vários psicólogos, e a gente foi fazendo um percurso de entender o que é interesse sexual, o que é cada um, como que a gente vai, por que não dá para classificar só, por exemplo, os homens quando eu falo os homens, são os seres humanos, então vou até me corrigir. Não dá para classificar os seres humanos somente pelo sexo biológico. Não. E é o erro mais recorrente que existe. Quando nós definimos a pessoa pela sexualidade dela, sendo que nós precisamos ver outras questões. Tudo é muito uma questão de construção social. E limitar a pessoa à sexualidade é uma violência muito grande com alguém. Como se fosse só aquilo. Ela só é aquilo. Nada mais além ela pode ser. Ela é como se fosse um RG. Você vai morrer com aquilo para sempre. E isso é uma violência, porque nós não somos assim. Mesmo as pessoas que são heterossexuais, isso não funciona. E vou aproveitar até de ver um trechinho lá, que eu acho que já dá gancho pra gente falar de outra coisa. Qual a diferença de falar homossexualismo e homossexualidade? O sufixo ismo, quando a gente tem a terminologia por homossexualismo, é uma terminologia referente à doença, que foi substituído por o DAD, que remete ao modo de ser. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia formulou a Resolução 1 de 99, considerando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão, que há na sociedade uma inquietação em torno das práticas sexuais desviantes de norma estabelecida socioculturalmente, qual seja a heterossexualidade, e especialmente que a psicologia pode e deve contribuir com o seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões de sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações. Ainda assim, tanto no Brasil quanto entre os países da América Latina, cientificamente, homossexualidade não é considerado doença. Eu acho isso importantíssimo da gente trazer. Sim, até, né, como você mesmo falou, até muito recente, a homossexualidade era vista como doença, estava locada no manual de transtornos mentais. E muitas pessoas morreram por causa dessa definição, de acreditar que pessoas homossexuais eram doentes. E é importante sempre lembrarmos disso, porque por mais que foi uma coisa no passado que nós superamos, isso é muito presente ainda. Muitas pessoas acreditam que a homossexualidade é uma doença. E ainda existe pessoas que buscam algum tipo de cura, achando que isso é algum tipo de manifestação espiritual também. E isso gera mais violência. Então, para isso acontecer novamente, não é muito difícil. Muitos ainda acreditam nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de mito sobre a sexualidade. E muitos jovens, meninos e meninas, morrem todos os dias por causa desse tipo de pensamento. E no final a gente está vivendo uma sociedade que é muito extremista. A gente tem que ser muito binário, a gente tem que se colocar muito na caixinha. Tanto que a gente estava trazendo aí das letrinhas, e aí eu vou seguir a letrinha na sequência: o L de lésbica, o G de gays, o B de bi, o T de trans, o Q de care ou questionando, o I de intersexo, o A de assexuais, aromânticas, agêneros, o P de poli, de pan, o N de não binários e o mais, que acrescenta todo mundo. No final de contas, isso também é colocar em caixinhas. Sim, o ideal, no mundo ideal, é que não seja necessário mais ter que ter denominações, os termos, porque cada um deve viver a sua sexualidade da forma livre e se expressar da melhor forma possível. Então, isso é mais uma questão sociológica, porque nós sabemos o quanto que o público LGBT é a minoria. E
Quando você está na minoria, o perigo é muito maior. A violência é muito maior, o sofrimento é muito maior. E nós, né, somos seres sociais, não fomos criados para viver sozinhos. Então, quando você tem, que nem nós temos aqui no Brasil, a parada LGBT, quando você vai para a parada e você vê pessoas iguais a você, você se sente protegido, você se sente parte de alguma coisa, você se sente representado. Então, é exatamente para isso. Mas, no futuro, eu ainda vejo isso muito acontecer com a galera mais nova que tá vindo aí, né? E a geração Z que nós falamos, já está mudando isso, não está mais com essa preocupação se você é menino, se você é menina, de quem você está gostando ou de quem você deixa de gostar. Então, eu acredito que no futuro, não muito próximo, porque temos muitas resistências aí, né, principalmente aqui no Brasil por questões governamentais, mas acredito que isso vai mudar. Vai ter um dia que não precisaremos mais usar nenhum nome e a sexualidade vai ser isso, diásia, que tudo pode ser, tudo tem que ser respeitado, tudo pode ser vivenciado, a partir, né, de acordo com a sua vivência. Na verdade, é questão de escolha, é isso? Não é uma questão de escolha, porque ninguém escolhe. Se a gente pegar uma pessoa heterossexual, quando ela escolheu ser heterossexual, ela simplesmente nasceu. A questão aí é você poder viver livremente sem medo. Porque o que acontece com a população LGBT é que quando percebe o menino tá gostando de um outro menino, ele se assusta, porque o preconceito começa com nós mesmos. Não nos aceitamos, achamos que aquilo é pecado, que é errado, é vergonhoso, é vexatório e não tem uma liberdade. Muitas pessoas escondem a sua sexualidade, vivem presas por causa do olhar do outro. Não é uma questão de escolha, mas ter mais livre acesso. Então, esse é o caminho, né, que a comunidade LGBT busca. Que as pessoas sejam livres, que não precisa ter medo quando se interessar por uma pessoa do mesmo sexo que o seu, ou se você não se reconhecer no espelho com aquele gênero que foi designado, não tenha sofrimento, não tenha vergonha. Esse é o caminho que a comunidade busca, não de escolha, porque em sã consciência, no país que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, ninguém acorda e fala: hoje eu vou ser LGBT, hoje eu vou apanhar, hoje eu vou perder emprego, hoje eu vou ser expulso de casa. Então não é uma questão de escolha, mas sim de ter mais liberdade para se expressar. E eu acho muito legal que você trouxe. Tem 2 textos no Psiconline que tem bastante comentário, que é um texto que é: será que eu sou lésbica e será que eu sou gay? E normalmente tem muita dúvida, né? Eu tô lendo, por exemplo, tem um comentário aqui que é: eu gosto de homens, mas mulheres me atraem. Não sei se sou hétero ou se sou bi, ou até mesmo lésbica. Como que a gente chega a essa conclusão? Então, é exatamente isso, né? Um sofrimento que as pessoas... E aí a questão muito da binariedade que nós vivemos. Me relaciono com meninos, mas eu também gosto, né? Me atrai meninas. E qual é o problema disso? E aí, quando você se vê nisso e às vezes você não se encontra em determinado padrão, você se sente diferente e errado. E não é o objetivo. O objetivo é o contrário, é que você possa viver da melhor forma possível. Eu vejo muitas pessoas que buscam a psicoterapia e vêm exatamente com esse discurso. E quando eu falo qual é o problema, a pessoa se assusta porque acha que precisa estar, não, que eu sou lésbica, então necessariamente eu tenho que gostar de mulheres, mas se eu me atrair por um menino, é uma questão assim, se um hétero ficar com um outro rapaz, ele deixa de ser hétero? Não. Então a lésbica, se ela se interessar por um menino, ela vai deixar de ser lésbica? Isso é uma coisa muito individual. Não existe um padrão, não existe certo ou errado. E as pessoas, quando elas buscam a psicoterapia, é exatamente isso, buscar tipo assim, tá certo? O que eu tô fazendo tá certo? Tá certo para quem? Errado para quem? Então é algo muito individual. Sexualidade não é uma questão de opinião, a gente falou isso muito durante essas semanas. Não é questão de opinião, é uma questão de respeito. E se a pessoa se sente bem vivendo da forma como ela está, não podemos julgar, porque isso não cabe a nós. Cabe acolhermos, respeitarmos e dar os mesmos direitos para qualquer pessoa, independente do que ela faz no ambiente privado dela. Eu sei que eu fujo o tempo todo do roteiro, mas eu vou voltar um pouquinho, tá? Sim. Então vamos lá, letrinha por letrinha. Lésbicas, o que são as lésbicas? As lésbicas, né, são mulheres
que se sente atraída, né, romanticamente, também pode ser, por outras mulheres. Basicamente é isso. Gays. Gays são homens que se sentem atraídos por outros homens. Bis. São aqueles, né, tanto homem quanto mulher, quanto pessoas trans, se sentem atraídos pelos dois sexos. Trans. São aquelas pessoas que foram, vamos pegar um exemplo, nasci num corpo biológico masculino, foi designado como menino ao nascer, mas eu olho para mim e não reconheço como menino, como eu estivesse num corpo errado. Podemos pegar esse um exemplo daquela situação da novela Ivana. A Ivana olhava para o corpo dela e não se identificava como uma mulher, mas sim como um homem, porque esse era o gênero. Então, transexual é aquele que transcende o sexo que foi designado ao nascer. Isso pode ser tanto masculino quanto feminino. E tem os não binários também. E transcende ou transita? Transcende, porque a pessoa... e aí também tem a questão... Pode também ter uma questão de transitar também, né? Tem muitas pessoas que transitam no gênero. Pessoas não binárias é um exemplo. Muitas pessoas, podemos citar o Serginho, que era do BBB. Em uma recente entrevista, ele disse que ele transita muito, tanto no feminino quanto no masculino. Ele atende pelos pronomes masculinos e pelos femininos, sem problema algum. Então, o trans, ele pode tanto transcender, porque ele transcende a sexualidade, né? A princípio, ele transcende a sexualidade que ele foi designado, mas ele também pode transitar também sem nenhum problema. Quero queer, que você falou que também está marcado como questionando. Isso, como você acabou de falar, de transitar. Transita entre o masculino e o feminino. A questão aí é que este público sofre muitas vezes preconceito quando vai fazer a definição e fala, é aquela pessoal alegre, por causa das drag queens. Isso não tem nada a ver, uma coisa não tem a ver a outra, porque drag queen é uma arte, e é uma arte que pode ser feita tanto por heterossexuais quanto por LGBTs, não é regra. Porque ele é aquele que transita, tanto no feminino quanto no masculino. Ok, intersexo. O intersexo, ele que também gera muita polêmica. As pessoas também, como às vezes, como indeciso, ou então aquela pessoa que nasceu com os dois sexos, tipo o hermafrodita, popularmente dito aí pela sociedade. O intersexo, ele não se encaixa, né, nessa binariedade. Ele não se encaixa no masculino nem no feminino. Ele é um intersex, né? Ele fica ali como se ele ficaria ali no meio. Entendi. Assexuais, aromânticas e agêneros. Bom, assexuais, aromânticos e agêneros são coisas muito parecidas, por isso que a sexualidade ela é muito complexa. Porque quando a gente vai falando, a gente vai pensando, nossa, mas é muito parecido algumas coisas, mas são diferentes. O assexual é aquela pessoa que não sente atração sexual por determinada pessoa. Entretanto, não é uma regra, porque podemos citar aquele participante do Big Brother, que eu fugi o nome dele agora, que ele se dizia como uma pessoa assexual. E ele se apaixonou por um outro participante ali no programa, e isso não tem, né, não é uma regra, que pessoas assexuais não sentem atração. Elas podem sentir menos atração do que outra pessoa que sente muita atração sexual. O agênero é aquela pessoa que ela não se rotula no gênero, não se rotula como homem, como mulher e afins. Ela não se coloca. E o aromântico é aquelas pessoas que não sentem um desejo romântico pelo companheiro ou a companheira que tá. Não é uma questão, é uma relação de romance. O participante do BBB que você estava falando é dessa última edição? Foi da penúltima edição. O Vitor. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Foi o Vitor Hugo. Ele mesmo fala em alguns momentos que os assexuais não necessariamente não sentem atração sexual. Podem sentir, mas podem sentir em menos quantidade. A questão é, a sexualidade a gente sempre deve perguntar para pessoas, tem alguma dúvida, né? Se tem alguma curiosidade, chega na pessoa e pergunta, porque não existe um padrão, não é regra, é até antiético, muito desumano a gente colocar as pessoas em teorias. Eu fiquei curioso agora, e não tá nas letrinhas, mas do jeito que eu estava falando, eu lembro de uma dúvida que eu vi no Twitter outro dia, que falava que os sápios sexuais, aquelas pessoas que se excitam pela inteligência, estavam dentro, né, dos assexuais. Isso tá certo? Olha, Raul, não está errado. Né? Mas também não está certo, porque são experiências e vivências diferentes. Cada um vive de uma maneira. Então a gente pode dizer, está certo
e errado. Não gosto de colocar com verdades absolutas, porque isso depende muito de cada pessoa, do que ela vivencia, do que como ela vive a vida dela. Então isso é muito pessoal. Eu acho que entra até no que a gente estava falando aqui nos bastidores, aquela hora que você estava me trazendo, que você falou assim, tipo, ok, por que a gente está querendo se colocar numa caixinha? Sim. O tempo todo a gente coloca e a gente vê o sofrimento. Quando eu comecei a trabalhar com o público LGBT, eu vi muito esse discurso de sempre estar... se a pessoa é trans, ela tem que ter papéis masculinos, né? Se é um trans homem, precisa ter papéis masculinos sempre. É uma questão, sexualidade e gênero são coisas totalmente diferentes. E isso causa uma confusão nas pessoas, causa uma certa ansiedade, medo e angústia por causa do preconceito. Então, o gênero é uma coisa, sexualidade é uma coisa, expressão de gênero é outra. Entendi. E Gustavo, tá faltando só uma letrinha aqui pra gente finalizar toda essa sigla LGBTQIAP+, N+, que é o pan-poli. O que são pans e polis? A questão do pansexual são aquelas pessoas que elas não se relacionam com alguém por causa do gênero que a pessoa se apresenta. Ela não quer saber se é um homem, se é uma mulher. Ela se sentiu atraída, ela gostou, ela vai se relacionar independente do gênero. Eu sou uma pessoa pansexual. Eu vou me relacionar com alguém independente do gênero dela. Se é uma pessoa trans, se é uma pessoa cis, se é uma pessoa hétero, se é gay, se é não binário. Não me interessa isso. Me interessa que eu me atraí. E é uma coisa muito interessante porque você se atrai pelo ser humano, não pelo que ele carrega. É uma bela definição para isso. Você se relaciona com o ser humano, não que se ele tem um gênero específico ou não. E você falou aí uma sigla que não tá nem na sopa de letrinhas. Você falou pessoa cis. O que são essas pessoas cis? Quando eu tinha comentado que sexualidade é uma coisa, gênero é outra, orientação sexual é outra. E aí o cis entra na questão de orientação sexual. Nessa questão, Raul, é aí onde que gera muita confusão nas pessoas. Orientação sexual é uma coisa, gênero é outra. Então vamos lá. Não é porque eu nasci no gênero feminino que necessariamente eu vou gostar de meninos. Então, aí o que entra é a orientação sexual. Podemos citar aqui, o gênero é como eu me vejo. A orientação sexual é por quem eu me atraio. E aí quando a gente fala de cis, homo, trans, e aí causa uma confusão, porque os cis são aquelas pessoas que nasceram num sexo biológico tal e se identifica como ele. Então, nasceu num corpo biológico masculino e se identifica como menino. Isso é uma pessoa cis. Não significa que essa pessoa cis vai ser heterossexual, porque isso é o gênero. Cis é o gênero. A orientação sexual, e aí vai entrar gay, lésbicas, isso é a orientação sexual. É por quem você vai se atrair. Trans é aquela pessoa que nasceu, né? Então a identidade de gênero dela é trans, então ela não se identifica com o sexo que foi estabelecido ao nascer, e ela transcende. Então aí nasceu no corpo biológico masculino, olha para si e fala, não, eu sou uma menina, e aí não necessariamente ela vai ser heterossexual, ela pode ser homossexual. Gustavo, eu vou falar pra você, sinceramente, eu me perdi todo, tá? Para os nossos tiozões como eu, queria entender. Na minha descrição, quando eu faço essa descrição por áudio, eu falo assim, eu sou o Raul, psicólogo, homem, branco, 40 mais, cis, e gosto de trabalhar com tecnologia, psicologia e outras coisas. Tá certo essa descrição? Sim. Tá. E esse cis, quando que eu devo usar cis e quando eu não devo usar cis? Cis nada mais é a sua identidade de gênero, Raul. Né? Quando você se apresenta pra mim e você fala que você é cis, eu entendo que você nasceu num corpo biológico masculino e se identifica com ele. Então você é uma pessoa cis. Não necessariamente você precisa sair falando para as pessoas que você é uma pessoa cis. Né? Isso são nomenclaturas. Porque quando a gente fala de trans, qual é o contrário de trans? Cis. Entendeu? Entendi. É uma questão mais didática pra gente poder entender. Mas na verdade é um triângulo isso, né? Então assim, tipo, eu teria aí o cis, o trans e a homossexualidade. Não, a homossexualidade é a orientação sexual, ela é diferente. Vamos colocar aí, é um outro quadrado. Se a gente colocar aí, né, em quadradinhos, gênero é uma coisa, a orientação sexual é outra. Então a orientação sexual é por quem você se atrai. O que você tá se atraindo? Você tá se atraindo por menino? Você tá se atraindo por meninas? Pelos dois? Então isso é orientação sexual. Já o gênero é como você se vê. Você se vê como um homem, você se vê como mulher, você se entende que o
o sexo que você nasceu tá de acordo com como você se vê? Então, se a gente colocar aí que, né, se a gente colocar aí num corpo humano, o gênero tá aqui no cérebro, né, porque é como você se vê, a orientação sexual tá no coração, porque é o que você sente, e nos pés tá a expressão, como você vive essa sexualidade. Tá, porque eu tinha parado ali nos órgãos genitais, e você foi direto pros pés. Então, peraí. Coração, na cabeça eu tô ali como eu me vejo, certo? Então, como eu me vejo, eu, Raul, me vejo como um homem. Essa é uma definição. Se eu for trabalhar, eu tô trabalhando o gênero aí. Quando você fala pra mim assim, eu sou um homem, então aí a gente tá falando aí da sua identidade de gênero. Tá. Você fala pra mim que você é um homem. Aí, a questão, se você é cis ou trans, vai depender. Você, Raul, nasceu num sexo biológico masculino? Sim. Se você falar pra mim que nasceu num sexo biológico masculino e se identifica como um homem, então você é cis. Se, caso você fale pra mim assim, não, Gustavo, eu nasci, foi designado feminino ao nascer. Então você é uma pessoa trans. Então aí no quesito aí você me respondeu agora o seu gênero. Então você é um homem cis e não um homem trans. Tá, e se nesse caso eu já te respondesse, na hora que eu nasci, o médico olhou e falou: eu tenho 2 genitais, eu tenho um pipi e uma pepeca. Eu sou um hermafrodita. E aí o que acontece? E aí a gente vai chamar de intersex, né? Então eu poderia dizer aí que eu tenho o masculino, o feminino, eu sou o homem, a mulher ou intersex. Seria esses 3. E esses são os gêneros. Esses são os gêneros. São os gêneros. Isso é a parte de cima, que é a cabeça que você trouxe, certo? Isso. Aí vamos pro coração. Pro coração. O coração representa aí o sentimento. Por quem você se relaciona? Por que eu me atraio? Por que eu tenho relacionamentos? Então, assim, por exemplo, eu sou casado, né? Eu sou casado com uma psicóloga mulher. Então, eu sou heterossexual. É heterossexual, é isso? Isso. Como você é casado com uma pessoa do sexo feminino, tá? E aí, Raul, independente do gênero dela, tá? Porque mesmo se ela fosse uma mulher trans, você continua sendo heterossexual, porque ela é uma mulher. Ok. Então, por exemplo, aí eu tô falando de relações, e até porque eu tô focado na minha pessoa e não na pessoa dela. Então é por quem eu me atraio. Isso. Né? Então, ainda porque na hora que eu falei que eu sou casado, o fato de eu ser casado não significa nada. Mas quer dizer que a minha atração é atração por mulheres. Isso. Então, e aí é o sentimento. A questão e aí se a gente descer, coração e genitália. A genitália é a genitália que você nasceu. Porque o sexo, realmente, o sexo biológico é o masculino e o feminino. Tem os casos que a pessoa nasce com os dois. Ou com um mais desenvolvido do que o outro. Isso pode acontecer. Ou sem nenhum até, né? Também. A genética vai trazer essas informações. Pode acontecer. Então, o biológico é o feminino ou o masculino, que é a vagina ou o pênis. E aí você vai dizer com quem você nasceu. E aí tem a questão, né? Se você for uma pessoa trans, você pode fazer a readequação ou não. Isso não significa, a genitália não faz você. Se você falar pra mim assim, Gustavo, eu sou um homem trans, não significa que você não ter um pênis vai te fazer menos homem, porque isso não tem nada a ver. E é interessante, porque, por exemplo, eu tava lembrando de Game of Thrones, que tem o eunuco, que é o cara que teve o seu órgão genital decepado. Então, Sim. assim, ele tá ali, mas ainda assim ele era um homem. Ele se portava como homem. Isso não difere, não vai diminuir nada. É uma grande polêmica que nós temos na comunidade LGBT, a questão do falocêntrico. Como o pênis, ele fosse algo extremamente importante num relacionamento. E muitas pessoas trans sofrem, até mesmo dentro da própria comunidade, essa invisibilidade por não ter a genitália, né? E isso diminui muito, né? Então, se você não tiver, ou se alguma forma você se tornar impotente, né, por uma questão de saúde aí, você vai deixar de ser homem, né? Isso vai mexer aí na sua estrutura aí, na pessoa que você é. Então, a genitália, ela não significa nada. Ok, e isso vale também para as mulheres, né? Exatamente. Então, estão fazendo várias perguntas nesse sentido. É uma dúvida muito comum. Então, eu acho que vale a pena a gente aí colocar várias perguntinhas. E quer trazer mais alguma informação nisso, Gustavo? Porque daí a gente tá. Eu acho que ficou claro o cis, o que a gente tá falando aí do gênero especificamente. Pra resumir, né, porque isso causa muita polêmica e é um assunto que gera muito questionamento. E quando gera esses questionamentos, a gente vê muito carregado de preconceito. Porque não é uma coisa difícil de entender, muito simples. Gênero é como você se vê.
A orientação é como você expressa isso, quem você sente atração, o que tá te atraindo. Então, é muito simples. E aí, quando começam os questionamentos e as confusões a respeito disso, aí é uma outra demanda, porque a gente vê toda uma questão aí da nossa sociedade que foi muito influenciada pela religião. Então, tem toda uma visão religiosa por trás, todo um mito, coisas muito desconexas. Então, é exatamente isso. Orientação é uma coisa, gênero é outra. Lá na novela que tinha a Ivana, no final que, né, a Ivana se entende como uma pessoa, né, como um homem trans e passa a utilizar o pronome masculino, né, e se vê, né, como Ivan, ele volta a se relacionar com um rapaz que ele já tinha conhecido antes. E aí causou muita confusão na cabeça das pessoas. Tipo assim, mas nossa, todo esse trabalho, né, toda essa angústia pra acabar ficando com outro homem. Porque isso não tem nada a ver. Gênero é pessoal, era uma questão dele. Agora a orientação é outra. E aí, se a gente for colocar aí numa caixinha, colocar numa nomenclatura, o Ivan é um homem trans gay. É simples assim. Sim. E acho que fica a dica até para quem tá nos ouvindo, né? Se tiver aí com dúvidas, quiser trazer perguntas, você pode mandar a sua pergunta pra gente, mas eu acho que vale até procurar um processo psicoterápico, porque além de você estar trabalhando com você, e a gente sempre trabalha aí nos 3 pilares, né? No bio, no psico e no social. Além de você estar focado em entender e se entender, se achar aí dentro do universo, dentro da nossa sociedade, como pessoa, como se entender, como se aceitar, ter o seu autoconhecimento, também se entender quais são as dificuldades e quais são os prazeres e quais são qual é a grande libertação ou qual é a grande prisão que você vai se meter a partir dessas suas escolhas. Sim, a psicoterapia é exatamente para isso, para você se entender, não para você se curar. É importante sempre falarmos isso, porque muitas pessoas, muitas famílias buscam a psicoterapia em busca de uma cura. E não é o objetivo da psicoterapia. E sim é o objetivo de você se entender e você aceitar do jeito que você é. E trabalhar, né? Trabalhar aí preconceitos, estereótipos que a gente tem de segregação, né? Ou colocar coisas que a gente vê aí, né? Discriminação, separar todas essas caixinhas e entender. E no final, o que vale mesmo é o seu bem-estar. Como que você está se sentindo em relação a você? Como você está se sentindo em relação aos outros? O que você está fazendo que está afetando tudo isso? Quais são essas implicações? Eu acho que vai bem nesse caminho. Beleza. A próxima pergunta era: dentro da comunidade LGBTQ+, é sempre mencionada a questão de diferença entre sexualidade e gênero. E a gente falou bastante agora sobre isso. Quer adicionar alguma diferença aí nessa sexualidade e gênero, nessa pergunta? Não, acho que é exatamente isso. E quais são os desafios da comunidade LGBTQ+, hoje, nos dias atuais, hoje? Olha, assim, podemos dizer que é existir. Esse é o grande desafio. Porque a pessoa assume a sua sexualidade, ela sofre muito. Principalmente no atual momento, com a polarização que existe, a violência, o ódio que existe nas pessoas. O LGBT vive com medo. Você não sai na rua, e aí eu posso dizer até no meu local de fala, que você tem medo de expressar sentimentos com o seu companheiro, com sua companheira, com medo de sofrer algum tipo de violência. Você sai de casa, você não sabe se você volta. Nós vimos aí pessoas LGBT sendo violentadas, mortas, travestis, né, que vivem na prostituição por falta de outras opções, de oportunidades, e são extremamente hostilizadas pelos outros. Famílias que acabam expulsando seus filhos por causa da sua sexualidade. Então são muitos desafios. Eu sempre digo que o grande desafio da pessoa LGBT é simplesmente existir, porque quando ela existe, ela é alvo para tudo, né? Se a gente pegar aí a população trans, a média de esperança de vida é de 30 anos. E quando ela chega nessa idade, a gente começa a falar assim, quanto ela tem de lucro. Olha o absurdo que nós chegamos, né? Quanto você tem de lucro. Porque quanto tempo que você conseguiu ficar viva até agora? Porque a maioria das pessoas trans não consegue chegar até os 30 anos. E isso é um dado muito assustador. É um dado muito triste, né? Sim. Porque você não sabe se você volta,
você não sabe como vai ser sua vida, vagas de emprego é extremamente preconceituosa, a maioria das pessoas trans ou trabalha com arte, drag, ou então no salão de cabeleireiro, ou até mesmo na prostituição. Parece que só é esse tipo de emprego. O gay é sempre estereotipado, né? O gay é sempre cabeleireiro, a lésbica no ambiente profissional é sempre hostilizada pelo público masculino, é sempre erotizada muitas vezes. A mulher sofre muito com a questão da erotização do seu corpo. Então são inúmeros os desafios da comunidade LGBT. Na hora que você traz esses dados, eu realmente fico sem palavras, porque a gente acaba vivendo, né, numa sociedade que tem muitos extremos, tem opiniões contundentes. As pessoas, elas vão no binário e vão nos extremos. Elas esquecem de observar que não é tão simples, né? Não é tão escrito desse jeito. O que está acontecendo? O que afeta, né? O que a nossa ação afeta o outro, o que a ação do outro nos afeta, quais são os problemas culturais que a gente tem. A religião não deveria ser acolhida, né? A gente deveria trazer para o lado das suas crenças, dos seus contextos e não dos seus preconceitos. E a mesma coisa para políticas, para espaços que a gente traz. E ao mesmo tempo, quando eu trago esse discurso, que é um discurso de agregar, de transformar, também está em um perigo muito grande de cair numa inanição, porque senão a gente está entrando numa manutenção do status, a gente está entrando numa manutenção de deixar aquilo como está, e não é esse o caso. Eu acho que a gente tem realmente que lutar e tem que trazer e buscar aí processos que a gente consiga utilizar nesse processo empático. O quão seria doloroso, né, se no jornal saísse a estatística, a média de vida do brasileiro é de 30 anos. Sim. Eu acho que é nesse ponto que a gente hoje deveria se pegar, né? Porque a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de integração, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de tanta coisa nessa fala, né? Estereótipo, porque, cara, a inteligência de uma pessoa tá ligada à sua sexualidade. Esse é o grande fato. E quando você quando você ouve as pessoas nos seus discursos de ódio e tenta entender, nem elas mesmas sabem, elas entram em total contradição com o seu discurso. É muito de fake news, a gente viu aí nas eleições de 2018, né, o kit gay, não existia nada disso, e as pessoas acreditavam e falavam, não, porque meu filho ganhou esse kit gay, e aí você fala, mas tá, que kit gay? Não foi disponibilizado nada, não é dessa forma. As fake news auxiliam muito, a gente tem aí um governo que alimenta muito as mentiras, distorcem as questões, e as pessoas acreditam nos grupos de WhatsApp, né, e não se abre ao diálogo. Eu sempre digo que hoje nós temos muitos especialistas no Brasil. Todo mundo é especialista de tudo. Todos somos psicólogos, juízes, professores, policiais, advogados. Mas ninguém consegue se escutar. A minha fala tem que ser sobressair a sua. Ninguém quer dialogar, ninguém quer recuar, refletir. É muito polarização. Ninguém quer definir, né? Por exemplo, quando a gente fala de família, o que é família? A família hoje, se você pegar, é diferente uma família da família do comercial de TV para uma família realmente brasileira de que tá aí. Quantas pessoas tem na sua casa? Até porque, né, Raul? Logo no começo, quando eu falei do Meninos Vestem Azul, Meninas Vestem Rosa, que foi uma fala da nossa ministra dos Direitos Humanos, a Damares, e eu me pego para pensar. Lá na história, esses dias eu até fiz uma publicação a respeito disso, que o salto Luiz XV, que as mulheres gostam muito, é até uma forma muito de poder entre o público feminino, ele foi criado por um homem, pelo rei Luís XV, que tinha uma estatura muito baixa, e pessoas altas eram vistas com mais poder, né? Isso é visto até hoje. Uma mulher de salto alto é vista com mais poder. E foi criado por um homem, e eram usados por homens. E aí, quando isso vem mudando com os anos, é um público feminino. E aí, quando o homem usa um salto alto, ele é ridicularizado. E aí eu falo, onde que se perdeu tudo isso? Como que as coisas são construções sociais? A própria família. Se a gente pegar a definição de família no Brasil, os portugueses, quando chegaram aqui, o que tinha aqui eram os indígenas. E os indígenas entendiam que a família era um grupo, que a criança, ao nascer naquela tribo, era a responsabilidade do grupo. E aí eles vêm com essa padronização europeia de família. E aí, quando a gente
foge dessa padronização que foi criada, ela é vista como errada. E já é um erro, né, a gente comparar a família de 4, 5 gerações atrás, há 500 anos atrás, com uma família do ano de 2021. O que mudou? Quais são as coisas, quais são os acessos, quais são as informações que a gente tem, quais são os processos, o que a gente deveria estar vendo, né? A gente deveria estar falando de outras coisas e não preocupado aí com a vida do outro. Sim, essa semana mesmo eu vi uma reportagem sobre uma escola que queria tirar da grade ali de ensino o livro do diário de Anne Frank, por causa de uma questão de sexualidade, né? Era um diário aquilo, e ela vai relatar as coisas que ela vivia. Ela é uma menina de 13 anos. Ela vai escrever até os 15 anos dela. E ela estava, né, refugiada, presa num anexo. Então ela vai contar as experiências dela. E os pais preocupados com a questão da sexualidade dela. E aí eu fico muito preocupado, porque a gente para falar disso e a gente não olha que era uma criança de 13 anos sofrendo, vivendo dentro de um anexo e que foi arrancada da sua família e foi morta simplesmente por ser uma criança judia. E aí isso me assusta muito quando eu ouço esse tipo de argumento. Eu vou até fugir desse papo, porque senão a gente vai entrar em outro podcast só para falar disso. E aí eu vou para a nossa última pergunta, que também é polêmica. Sim. E agora? Vamos pôr a mão no vespeiro. Terapia de reorientação sexual, mais conhecida como a tal da cura gay. O que você tem para falar disso, Gustavo? Olha, Raul, sinceramente, entra nos absurdos que a gente ouve tanto por aí. Porque, vamos lá, vamos supor que a gente não estamos falando sobre LGBT, não estamos falando nada disso. Vamos falar de psicoterapia. Qual é o objetivo da psicoterapia? Ela nos auxilia a nos compreender, a nos entender, a auxiliar aquilo que a gente está sofrendo. Entretanto, a figura do psicólogo não é de ficar falando o que é certo e o que é errado. Até porque o psicólogo não é o dono da verdade, nem outro ser humano. E aí, a partir dessa história, vou ter que falar um pouco aqui da humanismo. Quando o Rogers vai falar da terapia centrada na pessoa, o importante é a pessoa, então é aquilo que ela vivencia, a história dela, é a verdade dela. Eu tenho que olhar a partir do que ela construiu até aqui. Eu não posso dizer se é certo ou errado, apontar dedo. Isso não vai ajudar nada. E aí eu fico me perguntando, terapia de reversão sexual. Quem sou eu, profissional psicólogo, para dizer à pessoa que ela deve ou não fazer? Se caso muitas pessoas buscam a psicoterapia por essa questão, porque muitas têm uma vivência religiosa, tem uma questão familiar ali muito moral, e vem porque é uma tentativa de pedido de ajuda, de socorro, né? Me ajuda a parar de sofrer. Esse é o pedido. Me ajuda a parar de sofrer, não necessariamente a sexualidade. E aí, quando fala reversão sexual, reverter o quê? Como assim? Conseguiria reverter uma pessoa heterossexual, virar uma pessoa homossexual? Não tem como. Porque você pode fazer terapia, mas se você não gosta, se você não se sente atraído, o que vai rolar? É uma visão extremamente religiosa, preconceituosa, sem fundamento nenhum. É uma visão baseada em discursos bíblicos e que não tem base científica alguma. E quando a gente para olhar isso, que nem se a gente pegar no histórico da psicologia, a teoria da análise do comportamento, que vai falar sobre a questão dos comportamentos aprendidos, estímulos-respostas, tentou, numa época, fazer a cura da homossexualidade, acreditando que a homossexualidade ela fosse aprendida. E colocou e fez experimentos com pessoas LGBTs, colocaram elas em contato com imagens tanto de casais hétero e casais homo. Quando aparecia casais homo e a pessoa se sentia atraída, ela levava um choque. Quando aparecia casal heterossexual, ela não levava. Com o tempo, as pessoas pararam de se sentir atraída. Opa, então houve-se a cura, então eles conseguiram aprender. Entretanto, ao final desse experimento, começou a ter vários problemas. Muitos se suicidaram ou se tornaram pessoas extremamente agressivas. E aí a gente fala, se houvesse realmente cura, é porque isso aconteceu. Então é um caminho muito perigoso. Você pode até ali curar ali a pessoa não praticar o ato, como muitos vão falar, né? O problema não é, o pecado não é ser homossexual, o pecado é praticar. Né? Você desvia para outras coisas. E quão enviesada é essa visão, porque ali não tá curando, ali tava sendo testado, e aí você tava gerando outras coisas. Sim. Você tava entrando ali num processo de depressão aprendida, quase que uma tortura. Se você tá ali, o que você vai responder sobre tortura? Esse tipo de terapia, para mim, é criminosa, ela é violenta, né? É um absurdo, assim, total. Gustavo,
Gostei. A gente já tá aí com bastante tempo, a gente até já estourou o nosso tempo. Para você que tá ouvindo a gente nessa segunda temporada, lá no site psico.online/blog/podcast, você tem um botão para enviar mensagens de áudio pra gente, para participar do próximo. A gente vai fazer uma seleção antes, então você pode mandar sua mensagem, pode mandar suas dúvidas. Você pode também entrar no site, entrar em contato diretamente com o Gustavo, marcar inclusive a sua sessão de terapia com o Gustavo. Pode trazer as suas dúvidas e quem sabe, Gustavo, a gente já fica aqui para uma segunda versão, porque a gente falou de tanta coisa, foram tantas informações, a gente surfou aí em tantos assuntos. Com certeza a gente vai ter dúvidas, a gente vai trazer pessoas que não concordam conosco e aí fica já o convite para a gente fazer a segunda edição. Concorda com isso? Opa, claro que eu concordo, eu fico muito feliz. Realmente é um assunto que traz muitas questões, muitas polêmicas, muitos questionamentos e eu fico à disposição para qualquer tipo de diálogo. Eu acho que é muito importante, até mesmo quando as pessoas não concordam conosco, né? Eu acho que isso é uma democracia. Então eu fico aqui à disposição e eu amei participar deste momento. E a gente falou aí de gênero e sexualidade, a importância da comunidade LGBTQIA+PN, ou todas essas letrinhas que você já soube o que significa cada uma delas, seus desafios em uma sociedade em transformação. Falamos sobre o preconceito, estereótipos, nomenclaturas e como viver essa dinâmica onde tudo vira polêmica e a gente se esquece da diversidade e que ser humano é muita coisa, inclusive a sua sexualidade. Não é isso? Afinal de contas, ser humano é ser humano. Concorda, Gustavo? Concordo. Eu queria finalizar, Raul, se me permite. A casa é sua. Ah, sim. Eu queria lembrar de uma frase que eu ouvi da professora e ativista Rita Von Hunt, que ela deu essa semana num programa de TV, e ela disse: não queremos ser tolerados, queremos ser respeitados. Então é isso que eu digo. Pessoas LGBTs, nós LGBTs, não queremos ser tolerados, queremos respeito, queremos ser tratados como qualquer outro tipo de ser humano, independente de qualquer coisa. Eu acho que esse é o ponto. Você pode não concordar, mas respeitar você deve. É isso aí, gente, foi muito legal. Se você curtiu, compartilhe. Mas infelizmente chegamos ao final desse episódio. E antes de pedir pro Gustavo se despedir, preciso dizer que o Psico Online é um projeto que liga você aí que está nos ouvindo a um psicólogo. E para isso, desenvolvemos diversos conteúdos que podem ajudar muito você no seu dia a dia. Por exemplo, aqui no podcast, no episódio anterior falamos sobre autoconhecimento. E antes disso, nós falamos sobre suicídio, pais sobrecarregados, autonomia das crianças, ansiedade, sexualidade, habilidades sociais, educação, romantização do sofrimento, terapia cognitivo-comportamental, relacionamento abusivo e isso foi na primeira temporada, a gente já está na segunda. Você confere todos os episódios e a história do podcast no endereço psico.online/blog/podcast. Vale dizer que nós somos vários profissionais e que quando você entra em contato via site ou via WhatsApp ou uma de nossas redes sociais, um dos nossos psicólogos vai fazer algumas perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Valores, dias e horários você acerta com o profissional, beleza? Lembre-se também do seguinte: queremos te atender da melhor maneira possível. Assim, se a situação está apertada, se você tem alguma dúvida, não fique com vergonha não, entre em contato que vamos fazer de tudo para você ser uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia, ok? Gustavo, gostou? Vamos nos despedir? Vamos sim. Deixo aqui meu agradecimento à plataforma, né, Psico Online, a você, Raul, né, sempre solícito, e a todos que estavam nos ouvindo neste momento. Espero que fiquem bem e é isso. Um abraço a todos. E nos despedimos de todos, todas, todos, e nos despedimos de você que está nos ouvindo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua visita. Tá super convidado para a gente fazer uma versão 2 desse podcast. Não deixe de compartilhar e mandar a sua participação para os nossos próximos episódios. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Tchau. ¿Quién será?